No mundo existem pessoas que são sempre o centro das atenções. Na escola, por exemplo, tem Suzune, a presidente do conselho estudantil, e Kazuki, o vice-presidente. Mas também existem pessoas que são o contrário, que é o caso de Ken. Ele é um estudante comum que ninguém presta atenção, mas que tem esperança de uma vida extraordinária e fantástica. É hora de ir embora da escola e não para de chover. Alguém pegou o guarda-chuva dele e ele não quer pegar o de outra pessoa. Suzune chega dizendo que logo todos os alunos serão obrigados a sair da escola, mas mandar ele embora sem guarda-chuva seria ruim para o conselho. Kazuki também aparece dizendo que tem um guarda-chuva reserva que vai emprestar para Ken. Apesar de serem da mesma turma, os dois garotos nunca conversaram antes. Parece até coisa do destino. De repente, Ken vai embora com os dois mais populares da escola. Ele até pensa que os outros terão inveja. Durante a caminhada, Ken começa a dizer que achava que os dois eram inacessíveis para os outros, e eles dizem que não. Quando ele pergunta se os dois estão mesmo juntos, já que é o que todos dizem, eles também dizem que não. Suzune até elogia Ken por ter coragem de perguntar em vez de falar pelas costas como os outros. Ela pergunta se ele sabe o que quer fazer depois da escola e revela que ela mesma não sabe. É complicado porque ela já está no último ano e não encontrou o que quer fazer. Às vezes ela até acha que este não é o seu lugar, e Ken pensa que entende o sentimento. Energia passa pelos fios e enquanto os outros dois ouvem o som de sinos cada vez mais altos, Ken não ouve nada. De repente, um círculo mágico aparece no chão e Suzune fica até empolgada com a situação enquanto eles todos desaparecem. Quando todos acordam sem saber onde estão, Suzune está ainda mais empolgada do que antes. O Rei Lloyd começa a explicar que ele é o Rei de Linger e eles invocaram os alunos para Linger para serem grandes heróis. Há 2 anos eles foram atacados por demônios deste mundo, e apesar de terem expulsado os invasores, o exército do Lorde Demônio tem expandido cada vez mais seu poder. O último recurso foi invocar pessoas talentosas de outro mundo. Suzune está muito empolgada com tudo, mas Kazuki não está feliz. Ele quer ser enviado de volta. O rei diz que não dá, a invocação só funciona para trazerem para o mundo daqui. Kazuki diz que eles todos têm família, não podem aceitar isso, e os ânimos se exaltam. O rei se ajoelha perante eles pedindo para ajudarem, e ele promete que vai encontrar uma maneira de mandá-los de volta em breve. Suzune resolve perguntar como ele sabe que são grandes heróis, e o Elshi explica que o círculo mágico é projetado para selecionar os mais talentosos. Ouvir sinos indica que são grandes heróis. É aí que Ken pensa que está lá por engano. Existe uma bola de cristal para medir as habilidades mágicas das pessoas, e os 3 vão ser testados. Mesmo não sendo um grande herói, Ken também pode usar magia, e ele está feliz por estar sendo tratado bem apesar disso tudo. Kazuki até diz que ele é incrível por estar tão positivo nessa situação. Suzune, empolgada como sempre, é a primeira a fazer o teste, e ela tem afinidade com trovão e também bastante mana. Kazuki tem afinidade com magia de luz, que expulsa o mal, e é poderosíssima contra os demônios. Chega a vez de Ken e os alunos acham a cor muito bonita, mas o Elshi faz uma cara bem estranha e diz que tem que avisar alguém. Ela agarra Ken e sai correndo da sala de testes. O rei pergunta o que pode ter acontecido e começa a rir. Não é possível que Ken tenha afinidade com a escuridão. Ela diz que a bola ficou verde e o rei faz logo uma cara de espanto. A afinidade de Ken é extremamente rara e o rei diz que devem mandar ele para longe do castelo o mais rápido possível, para algum lugar seguro. Ken não está entendendo nada, mas parece que mais alguém tem a mesma afinidade por ali. Para o espanto de todos na sala, chega uma mulher chamada Rose, perguntando como foi o teste das pessoas invocadas. Ela é bem intimidadora, e o rei começa a dizer que Ken é apenas uma pessoa comum, que foi trazida por engano. Ela se apresenta para o garoto como a capitã da equipe de resgate do reino, e o Elshi diz que vai levar ela até os outros. O rei diz que vai arrumar um lugar para Ken descansar, mas ele pergunta o que é a magia de cor verde que ainda não foi revelada. O clima pesa imediatamente e Rose diz que vai pegar o garoto emprestado. O Elshi usa uma magia para tentar evitar que isso aconteça, mas Rose imediatamente sai correndo atrás do garoto. Ela consegue capturar Ken e diz para o rei que vai transformá-lo em um respeitável usuário de magia de cura, e leva ele embora sem ouvir ninguém. Os outros dois são informados que Ken foi levado para a equipe de resgate que fica próxima da cidade, e que ele tem magia de cura que é incrivelmente rara, e agora Rose pretende treinar ele como seu subordinado. Os dois pensam que isso não parece muito um problema, mas o Elshi diz que os métodos de treinamento de Rose são um pouco distintos. Em outro lugar, Rose diz que aquela vai ser a casa de Ken, e chama seus subordinados. Assim que eles chegam, dão medo. Eles respondem Rose todos ao mesmo tempo, como se estivessem respondendo a algum comandante de exército. Eles são subordinados dela, mas não podem usar magia de cura. Os únicos outros dois que podem, trabalham em outro lugar. Isso significa que ela vai fazer Ken usar magia de cura por bem ou por mal, e ela não quer nem saber das vontades dele. Quando ela sai da sala, os subordinados dizem que ele está lascado já que vai ser treinado diretamente por ela. Não tem o que fazer, o jeito é aceitar e dormir. Ken, o Sato, acorda e confirma que está em outro mundo, não foi um sonho.
Ele tem visita. Kazuki e Suzune vieram ver como ele está. Ele diz que está bem, mas logo se lembra de quem é sua treinadora e já não sabe mais dizer por quanto tempo estará bem. Apesar de tudo, ele quer fazer o seu melhor. Além dele, os outros dois também começarão um treinamento hoje, e Kazuki se inspira nele e diz que também vai fazer seu melhor neste mundo. O Sato fica pensando em como é difícil para o garoto, mas a garota, por outro lado, está sempre bem empolgada. Ele pensa que quer ficar forte para ajudar os grandes heróis um dia, e quando Rose aparece, ele já fica bem tenso. Ela fala que se não estiver em treinamento, ele é livre para ver quem quiser e entrega um diário para ele anotar seu regime diário de treinamentos e como ele se sente a respeito. Depois do café da manhã vai começar. Para o primeiro dia ele achou bem tranquilo. Ele sente algo no peito e Rose diz que é mana. Por enquanto sentir basta, mas depois ele vai ter que extrair mana do corpo. Ela entrega um livro para ele e mostra que o reino de Linger é vizinho do país dos demônios. Por isso o reino dali é sempre o primeiro alvo deles. O livro contém informações básicas sobre os reinos, diferentes raças e demônios deste mundo. É para ele ler. Ele até pensa que se o treinamento for assim, ele consegue. No segundo dia ele teve que correr bastante e no terceiro também, tanto que nem conseguia se mover por dor nos músculos. Rose não dá sossego. Ela até força a cura dos músculos só para ele continuar correndo por mais tempo. No quarto dia ele começou a treinar com os outros do grupo, mas estava sempre mais devagar que os outros. No quinto e no sexto dia ele também correu, mas no sexto algo aconteceu. Assim que ele escorregou, uma luz verde começou a aparecer em sua mão e sumiu depois de um tempo. No sétimo dia, além de correr, ele foi chutado. Até pensou se ela leu no diário que ele escreveu que ela era uma bruxa, mas não dá, ela não lê japonês. No oitavo dia, mais corrida, e no nono dia, além da corrida, mais chutes no traseiro. Mas desta vez parece que sem querer ele estava usando magia de cura. É isso mesmo. No 10º dia ele pensa que por mais que corra, não se cansa, já que pode usar magia de cura sempre que quiser. Mas é estranho ficar apenas correndo todos os dias. Como ele vai ajudar os grandes heróis assim? Rose nunca pega leve com ele, e no 11º dia ele está fazendo flexões. Já está em 800 quando ela pergunta se ele sabe por que treina tanto o corpo. Ela diz que é para fugir o mais rápido que puder do campo de batalha e também para poder salvar seus aliados feridos. Quanto mais rápido ele corre, mais rápido pode salvá-los. No 12º dia ele correu até tarde e fez flexões até o anoitecer, e já estava sentindo seu corpo mais leve. Rose deve ter percebido, já que no 13º dia adicionou pesos no treinamento dele. No 14º, alguém comeu a marmita dele e ele ficou tão bravo que saiu correndo atrás do cara sem nem sentir os pesos. 21º dia. Kazuki e Suzune vão visitar o Sato e ficam assustados com a cena que vem. Rose, como sempre, não está pegando nada leve no treinamento do garoto e está adicionando cada vez mais pesos e dificuldades. O Sato está até musculoso. Siglis agarra Rose e diz que ela está acabando com o futuro de um jovem brilhante. Ela retruca dizendo que o Sato vai se tornar seu braço direito e ela tem seus próprios métodos. O garoto tem que aguentar tudo isso para chegar lá. Ele é um grande achado, não gosta de perder e nunca se rende. Ela diz que ele pode ir almoçar e conversar com os outros. Siglis diz que eles podem ir. Ele tem que conversar com Rose. Siglis é o comandante do reino, o cavaleiro mais forte por lá. É ele quem está ensinando os outros. Também está ali a jovem Célia. Ela é filha do rei, a princesa. O Sato até pede desculpa por não saber e ser informal, mas ela diz que ele pode falar normal com ela. Ela trouxe uma bela refeição para todos. Kazuki pergunta se o Sato treina assim todos os dias, e ele responde que o de hoje estava bem mais leve. O treinamento dos outros é bem rígido, mas os tutores sempre visam seu bem-estar. O treinamento de Usato deixou ele bem musculoso. Parece que a Suzune gosta de músculos. Kazuki se preocupa com o treinamento de Usato, mas ele diz que não quer mais fugir. O treinamento está começando até a ser divertido, não é uma vida ruim. Ele diz que como os dois vão lutar como heróis um dia, ele quer poder ajudá-los nesta hora. Enquanto eles estão conversando, aparece o ladrão de almoço, trazendo o almoço de Usato. O garoto ainda não se esqueceu. Ele parte para cima e os dois começam uma baita briga pelo que aconteceu daquela vez. A princesa pensa que vai ser perigoso, mas os outros dois dizem que aquilo parece ser parte do dia a dia de Usato. Kazuki até fica animado e diz que vai voltar para o castelo para treinar. Suzune diz para ele esperar e pensa que há uma razão pela qual os três foram invocados ali juntos. Mais tarde, o Sato pensa que apesar de assustadora, Suzune tinha razão. O corpo dele mudou bastante, tem muitos músculos, mas ele não sabe se tem a força mental necessária. No próximo dia, Rose diz que vai mostrar para o Sato o mundo lá fora. Eles saem por aí e começam a andar até ele perguntar para onde vão e ela dizer para apenas segui-la. Chegaram. É a floresta conhecida como Escuridão de Linger, famosa por ter muitos monstros. O Sato só deve voltar dela depois de derrotar um Grand Grizzly, que é um Blue Grizzly transformado depois de viver 100 anos e parece bem perigoso. O garoto se preocupa muito por não saber lutar, mas ela diz que vai ser tarefa fácil, até dá uma mãozinha arremessando ele para bem longe.
O Sato começa a cair de uma baita altura e dá um jeito de concentrar sua magia para não perder a vida na queda. Funciona. Agora ele está no meio da floresta e não pode voltar até fazer o que Rose pediu. Só de pensar no Grand Grizzly, ele já assusta. E para a surpresa dele, tem um logo ali. O urso, além de ser muito grande e parecer muito forte, também é muito rápido. O Sato pensa que, apesar de tudo, o urso não pode ser pior que Rose e resolve enfrentar. O que ele não esperava era que Blue Grizzlies aparecessem junto. Ele continua correndo e ouve o som de água. Logo à frente tem uma cachoeira e na primeira oportunidade ele se joga. Com ele na água, os monstros desistem e vão embora. Rações de emergência, um cantil e uma faca. Só tem essas coisas na mochila dele. Nada para acender fogo. A essa altura ele está pensando se é mesmo possível derrotar um Grand Grizzly, mas deixa isso para o próximo dia. O segundo dia começa e o Sato pensa que seria melhor se primeiro ele soubesse mais sobre seu alvo, como onde mora, por exemplo. Ele se assusta com um barulho, mas é só um tipo de coelho machucado. Ele cura o animal e continua seu caminho, apenas para perceber que o coelho está seguindo ele agora. Ele pensa que o coelho não pode entendê-lo, mas pergunta se por acaso ele saberia onde o Grand Grizzly fica. Como se fosse mágica, o coelho guia o garoto até o Grand Grizzly. No terceiro dia, o Sato decide apenas continuar observando o comportamento de seu alvo, e até está achando a situação fofa. Ele estava preocupado em tomar água não fervida antes, e parece dar problema mesmo no próximo dia. Mais um dia se passa, e parece que o coelho guia ele até uma água muito limpa e boa para beber. De repente o coelho está com medo e o Sato sobe na árvore junto com ele. É estranho porque o bichinho não tinha medo nem do Grand Grizzly, mas agora está todo arrepiado. Um tempinho depois, uma espécie de cobra gigante que não tinha no livro que o Sato leu passa por ali. Ela parece muito perigosa. 4 dias depois disso, o Sato ainda estava apenas observando seu alvo. Nada muda e observá-los até aquece seu coração. O problema é que ele tem que derrotar o urso. No dia seguinte ele parece determinado a tentar, mas o coelho por algum motivo não quer que ele vá, e ele espera a chuva passar. Tudo limpo, é hora de ir, derrotar o urso e sair da floresta. O Sato chega no local apenas para descobrir que algo passou por ali antes e acabou com todos os ursos. Ele pensa que foi a cobra, mas ela não caçou para comer. Parece ter sido só por diversão. Algo chama a atenção. É o ursinho menor, ele ainda está vivo, e aparece para ver os outros no chão. O Sato pensa em como não pode aceitar aquilo e resolve vingar o ursinho. Enquanto isso, os amigos de Usato ficam sabendo que ele está treinando na floresta já tem 10 dias. Kazuki fica muito preocupado com a situação, mas Suzune tem muita confiança de que se é algo que Rose pediu para fazer, Usato vai conseguir fazer. Falando nele, ele se alimenta e se aquece, preparado com uma lança improvisada para encontrar aquela cobra gigante. Ele pede para o coelho mostrar o caminho e depois fugir. O coelho realmente consegue farejar o rastro da cobra, mas quando eles chegam lá, veem que o pequeno urso está tentando enfrentar o monstro gigante. Apesar de Usato se assustar, nada é mais assustador que Rose. Ele avança e desvia por pouco, conseguindo em seguida perfurar o olho do monstro. Um ataque com a cauda manda ele para longe, mas não faz muito efeito. O monstro agora tem um ponto cego que o Sato pode aproveitar. O monstro engana ele, atraindo-o para perto, conseguindo assim morder seu braço. Mas esta era a mão que o Sato estava usando para segurar sua faca, e ele fere o monstro também. O monstro tem veneno e o Sato sente na hora, mas ele aprendeu a curar veneno durante seu treinamento. O urso segura o ataque que o monstro faria com a cauda, e o Sato aproveita da situação para pular e subir em cima de sua cabeça. Um soco muito forte faz o monstro quase desmaiar, e o Sato se aproveita disso para usar sua lança novamente com várias estocadas. Os esforços dão certo e o monstro gigante está caído. O Sato comenta que usou quase toda sua mana e não conseguirá curar o urso, não consegue se mexer. De repente, o monstro gigante levanta. Tudo parece perdido. O Sato só consegue pensar que é o fim e a culpa é toda da Rose. Falando na Rose, é ela quem aparece para salvar o dia. Ela derrota o monstro gigante e conta para o Sato que o coelho chama Kukuru. Ele é o animal de estimação dela que estava vigiando o Sato. Ela iria intervir o mínimo possível em tudo, mas quando Kukuru avisou sobre a cobra, ela teve que vir. Aquilo é um monstro criado pelo exército do Rei Demônio. Siglis não conseguiu dar fim nela durante a última invasão. Para comparação, o Grand Grizzly era tão forte que nem mesmo uma unidade de tropas de elite seria capaz de derrubá-lo, e a Rose mandou o coitado do Usato para enfrentá-lo. O objetivo não era que o garoto derrotasse o urso, apenas que ganhasse experiência em combate lutando contra algo bem mais forte que ele. O urso menor parece ter ficado muito apegado ao Sato, e Rose ordena que ele carregue o Sato então. Vai ser levado junto.
No final, quem vai carregar tudo é a Rose, e ela ouviu o Sato chamando ela de selvagem, ogra, ele não vai dormir esta noite. Por fim, ela diz que o Sato tem a qualificação para ficar ao lado dela no campo de batalha. Pode não dominar o básico, mas tem o que é preciso. Corpo e mente fortes. Ele pode se orgulhar. Os outros usuários de cura não conseguiram essa qualificação. Ela ainda diz que o exército demoníaco vai atacar em breve. E em outro lugar, aparece uma comandante do exército confirmando que os preparativos estão indo bem e o avanço contra Linger começará em breve. O nome da comandante do exército é Amira, e assim que ela sai da sala, aparece Hiriluk, a quem ela chama de Doutor dos Monstros. Ele diz que acabou de criar o mais novo protótipo de monstro feito por demônios, e quando ele vai mostrar, é uma cobra igual àquela que foi derrotada. Amira comenta que é igual à última, e ele diz que a última desapareceu em Linger depois de ser ferida por Siglis. Mas tudo bem, porque essa de agora é muito mais forte que aquela. A comandante comenta que existem inimigos piores que Siglis em Linger. São conhecidos como sequestradores, que ficam no campo de batalha, mas não lutam. Apenas carregam os feridos e fogem, minimizando muito as baixas. A chefe deles cura as pessoas na hora e é uma lutadora de alto nível, que tem profunda inimizade com o mestre de Amira. A comandante tem muita raiva de Rose, mas desta vez não poderá sair para a batalha, já que está no comando. Ela vai confiar a liderança da linha de frente ao Cavaleiro Negro. Em outro lugar, o Sato está tão feliz de poder dormir em uma cama. Ele leva algumas frutas para o urso e Kukuru também está lá. O Sato está irritado pelo que o coelho fez, mas não tem escolha. Ele acaba dando uma fruta para ele também. O urso agora tem nome, é Blurin. Rose aparece dizendo que conseguiu permissão para manter o urso como propriedade da equipe de resgate, o que significa que ele pode ficar ali, mas vai ter que trabalhar. O primeiro trabalho é servir como se fosse uma pessoa que precisa ser resgatada. É uma simulação para o Sato. Ele vai correr como se estivesse carregando uma pessoa ferida. Não é só carregar alguém. Aquela é uma simulação completa do campo de batalha. Então também há armadilhas e emboscadas. Tudo agora está acontecendo para simular a mesma situação caótica que o Sato pode encontrar em um campo de batalha de verdade. O Sato fica cansado muito antes do que planejava. Ele queria aguentar pelo menos metade do dia. Rose aparece dizendo que ele precisa de um estado mental e uma capacidade de reagir que não vacile com o medo, para aumentar sua resistência no campo de batalha. Depois disso, ele vai ter que passar a tarde correndo perto do castelo e da cidade ao redor, enquanto carrega Blurin. Ele vai correr e é como suspeitava. Carregar um Blue Grizzly por aí causa uma certa agitação. Em uma barraca, o Sato descobre que as frutas de antes são Peflis, especialidade deste reino. Ele aproveita para perguntar por que o pessoal está calmo com ele carregando um monstro nas costas, e a resposta é que pelas roupas, eles sabem que ele é da equipe de resgate. Há muitos homens assustadores de lá que correm pela cidade, então o pessoal já não se assusta fácil. A senhora resolve dar uma fruta como símbolo de amizade, e quando o Sato volta a correr, aparece a Mako, perguntando se ele é da equipe de resgate. O garoto pensa em ir visitar seus dois amigos que também foram invocados para o mundo, e quando ele corre, uma pessoa começa a correr atrás dele, sem que ele perceba até que a pessoa cai no chão. Depois de ser curado, a pessoa se apresenta como Orga, é um membro da equipe de resgate e o outro usuário de magia de cura. Orga estava querendo conhecer a nova pessoa, mas não imaginava que fosse alguém que tinha sido invocado com os grandes heróis. Ele acha o Sato incrível por conseguir acompanhar o treinamento de Rose. Ele tem uma clínica na cidade junto com sua irmã mais nova, a outra usuária de cura dali. Eles usam magia para curar os cidadãos, mas ele não é muito bom em curar a si mesmo. Apesar de estarem na cidade, ainda trabalham sob o comando da Capitã Rose e cuidam dos feridos em tempo de necessidade. O Sato pergunta como é no campo de batalha, e Orga diz que Tong e os outros trazem os feridos para a retaguarda e ele e sua irmã curam todos lá, são membros de apoio. O Sato conta que Rose quer que ele fique com ela na vanguarda, mas ele não sabe se é capaz. Orga diz que os cavaleiros e grandes heróis que lutam na vanguarda estão sempre em perigo, então se houver alguém lá para curar, eles podem ser salvos também. É um trabalho bem perigoso, mas Rose só escolheria alguém em quem ela confia totalmente. O Sato fica pensativo e Orga diz que tem que voltar para a clínica. Ele tem um último pedido para o garoto, que ele não odeie demais a Rose. Ela só não sabe lidar muito bem com pessoas, mas no fundo é gentil. O Sato responde que não a odeia, apesar de ter várias reclamações. Assim que o Sato volta ao treino, chega a irmã de Orga, dando um sermão nele. Ele diz que conheceu um garoto interessante e que logo Ururu vai conhecer ele também. O Sato se surpreende por poder entrar no castelo com um monstro. Parece que Rose tem muitas pessoas que confiam nela no reino. Enquanto ele corre, os soldados treinam, e logo ele encontra Suzune. Ele conta um pouco da história sobre como encontrou Blurin e Suzune está hipnotizada, quer passar a mão nele.
Parece que Blurin não liga muito para ela, mas mesmo assim ela nem liga, está encantada em ver aquele urso. Eles conversam um pouco e o Sato vê algumas feridas na mão dela. As feridas são do treinamento com espada e o Sato resolve curá-las. Suzune pergunta se ele veio vê-la e ele responde que veio ver Kazuki também. Ela parece ligeiramente decepcionada e responde que o outro garoto não está lá hoje. Foi ganhar experiência lutando contra monstros. Siglis está com ele e conta que é verdade que o exército demoníaco deve atacar logo. A moral dos soldados aumentou por terem grandes heróis agora e eles estão confiantes na vitória. Kazuki diz que vai fazer seu melhor e logo à frente aparecem vários monstros. O Sato pensa que no outro mundo só podia admirar as pessoas, mas agora ele quer fazer seu melhor para ajudar a todos. À noite ele encontra Rose e diz que antes ele tinha ficado muito assustado quando ela comentou sobre o exército do Rei Demônio, mas hoje encontrou um sentimento forte que supera o medo. Ele não sabe lutar e não vai derrotar inimigos, mas vai salvar todos que puder salvar, porque ele é parte da equipe de resgate. Rose diz que eles vão lá para salvar todos que puderem. O Sato deve continuar contando seus ideais a todos. Ela parece muito orgulhosa e o Sato sente pela primeira vez que faz parte da equipe de resgate. O resto do pessoal deve estar orgulhoso também, já que estavam espiando. Mais um dia começa e uma mensagem do rei chega. O Sato deve participar do treinamento de Suzune fora do castelo. Também tinham pedido para o Sato acompanhar o treinamento de Kazuki antes, mas ele tinha acabado de voltar da floresta, então Rose recusou. Como o rei pediu de novo, desta vez ela não pôde recusar, e o garoto será o curador de Suzune em caso de emergência. Também vão na jornada o cavaleiro Aruko e a maga Korin. O Sato já tinha visto o cavaleiro, ele é o guarda do portão. Antes deles saírem, Rose diz para Suzune não superestimar a cura. Não há o que fazer caso ela morra. Para o Sato, ela acha que não tem necessidade de dizer nada, e vai embora sem dar conselho nenhum. É hora de partirem. Lá no castelo, a princesa se preocupa com Kazuki estar treinando tão logo, já que ele acabou de voltar de um treinamento cansativo fora do castelo. Ele diz que está tudo bem, não está se esforçando tanto, e Célia vai embora cheia de vergonha. Suzune conta para o Sato no caminho que estão indo para a escuridão de Linger, e ele já pensa que é onde estava antes. Suzune está doida para fazer carinho no Blurin, enquanto ele está dormindo, mas o Sato não quer deixar, ele não entende essa obsessão. O Sato diz que já que acordou, Blurin deveria ir andando sozinho, mas o urso ainda parece caminhar meio sonolento. Suzune se oferece para carregá-lo, sem pensar muito no peso do urso. Já foi uma magia de cura sem nem lutar. O cavaleiro e a maga percebem algo. Não são monstros, são ladrões. Eles já chegam dizendo para passarem tudo o que têm. Suzune, em vez de estar assustada, está empolgada por ver ladrões de verdade. Os ladrões veem o urso e quase desistem, mas percebem que é um filhote. Antes que eles percebam, Suzune lança uma magia de raio que torra um dos bandidos. O Sato encoraja ela a partir para cima com tudo. Se acontecer qualquer coisa, ele vai curar. Os ladrões resolvem atacar todos de uma vez, mas a enguia elétrica humana, como chamou o Sato, acerta vários de uma vez só. Outro sinal é detectado e logo se revelam um bando de animais parecidos com javalis. Eles vêm correndo para cima do grupo de pessoas com tudo, e um deles acaba acertando o Sato, que estava tentando proteger Suzune. Os dois são arremessados para bem longe e o Sato continua protegendo com magia de cura. Eles caem na água e ele percebe que é o mesmo lugar de antes, o da cachoeira. Já fora da água, Suzune pensou que o Sato estivesse desmaiado, mas ele só estava descansando depois de tirar ela da água. Ele faz a cura necessária e conta para a garota que foi ali mesmo que ele treinou antes. Ela fica com medo por ser uma floresta perigosa e quer ir embora, mas logo vai escurecer e o tempo não está bom. É melhor encontrarem abrigo e irem embora pela manhã. Ele conta que da última vez que esteve ali, dormiu nas árvores e pergunta se ela consegue. Ela conta que sempre quis, mas nunca teve permissão, e ele reflete um pouco e aponta para uma pequena abertura como uma caverna. Será mais seguro ali. Depois, arrumar o jantar não é tão difícil. Ela consegue uns peixes dando um choque na água. Também acende uma fogueira usando magia, e é uma maravilha aos olhos de Usato. Suzune está meio envergonhada olhando para o garoto, mas logo a atenção dela se volta para os animais conhecidos como Venom Monkeys. O Sato já leu sobre eles são venenosos. Ele diz para não tocar, mas Suzune já está lá, achando o bichinho muito fofo, até tomar uma mordida. Lá se vai mais uma magia de cura. O familiar da maga Korin envia o aviso do que aconteceu com o grupo e Kazuki pergunta se vai haver um grupo de busca. O rei enviaria um pela manhã, mas o garoto diz que vai partir agora mesmo. Rose aparece dizendo para ele se acalmar. Se Suzune e o Sato estão juntos, vai dar tudo certo. Enquanto o garoto sobreviver, ela também sobrevive. Falando nos dois, o Sato agradece tanto por ela estar ali, fica tudo muito mais fácil.
Quando ela mostra sinal de cansaço, ele diz que é melhor revezarem para dormir, e ela não aceita ir primeiro. Suzune pergunta se ele já dormiu, e ele diz que não. Ela pergunta como ele se sentiu ao ser invocado para este mundo, se ele quer voltar para casa, e ele responde que é difícil, ele quer, mas não quer. Ela responde que não quer voltar, não tem nenhum apego ao outro mundo, quer abandonar seu eu vazio e continuar ali. É a chance que sempre sonhou de se libertar de suas correntes. O Sato parece entender, já que ele sempre quis mudar seu próprio eu que não fazia nada acontecer. Agora ele é parte da equipe de resgate, tem sua própria determinação em proteger os outros. Ela também quer proteger as pessoas. Ela diz que o garoto se tornou mais forte, e ele diz que ela se tornou mais humana, era inacessível antes. Ela acha meio frio, mas diz que prefere essa relação mais próxima do que ser admirada. Os dois ficam com vergonha e o Sato já deita na hora para dormir. No outro dia, eles estão no caminho para sair da floresta. Um barulho chama a atenção e eles se preparam. Mas não precisa de espanto, é Blurin. Aruko também está ali e conta que Blurin saiu correndo de repente e ele fez de tudo para acompanhar o urso. Blurin sente outro cheiro e o Sato conta que é ali que o urso vivia com seus pais, até aparecer a cobra gigante. Apesar de tudo, Suzune acha que o urso está feliz ao lado de Usato, e agora é hora de irem embora da floresta. O rei pede desculpas pelo que aconteceu, e Usato diz que tudo bem, já está acostumado com coisas assim. Pensando no que acabou de dizer, ele conserta mentindo que era acostumado a explorar florestas em seu mundo. O rei pergunta como está indo o treinamento na equipe de resgate, e depois de olhar para Rose, o garoto responde que está indo tudo muito bem. Dá para perceber que ele tem um certo medo ou respeito pela Rose. O rei diz que o treinamento será remarcado depois e os garotos são dispensados. Apenas Siglis e Rose precisam ficar. Os dois saem e o Sato está meio preocupado, pensando o que será que vão discutir. Correndo pelos corredores, aparecem Kazuki e Célia. Ele estava muito preocupado com o que poderia ter acontecido com os dois. O Sato quase entrega que Suzune foi mordida por um monstro venenoso, e numa conversa lá fora, Kazuki conta que Rose acreditava que os dois perdidos ficariam bem. Kazuki pensa que Rose tem muita fé em Usato, e o Sato pensa que o coitado é muito ingênuo. Um tempo depois eles se separam e Célia comenta que Kazuki parece muito feliz quando está com os outros dois. Ele responde que é porque são do mesmo mundo, e ela pede para ter um espaço na amizade deles também. Pede para Kazuki chamar ela apenas de Célia, sem usar nenhum termo formal. De volta aos adultos, o rei diz que interrogaram os bandidos que atacaram o grupo de Usato. Parece que havia menos monstros que o normal nas pastagens, o que deve indicar que tem algo aterrorizante vindo na direção do reino, e eles suspeitam que seja o exército do Lorde Demônio. Siglis deve avisar todas as unidades e Sérgio deve avisar todos os ministros. Também há um pedido para Rose, confirmar o paradeiro do exército inimigo. Quando ela está saindo, o rei pergunta mais uma coisa, se ela não consideraria liderar as tropas novamente, e ela responde que não. Parece que ela nunca vai esquecer de algo que aconteceu. Ela culpa a si mesma pela perda de seus homens na última batalha. Uma cicatriz no olho direito não deixa ela esquecer. Ela criou a equipe de resgate porque queria salvar os outros em vez de lutar. E também porque quer mais uma coisa, um subordinado que não morra. O rei acha que isso é humanamente impossível, mas Rose tem fé que com treinamento suficiente, o Sato pode se tornar esse subordinado que ela quer. O Sato recebe um papel com instruções para que ele entregue uma carta na manhã seguinte. Não haverá treinamento. Parece que na equipe ninguém sabe para onde Rose foi. Em outro lugar, os subordinados do Lorde Demônio estão construindo uma ponte. O Cavaleiro Negro acha a comandante muito entusiasmada, e ela lembra a ele que agora ele é seu subordinado. Deve seguir suas ordens. Ele pede para ser chamado quando a ponte estiver construída. Ela acredita que em algumas horas estará pronta, e a invasão ao reino de Linger pode começar. O exército percebe alguém observando de longe, e quando menos esperam, um tronco é jogado bem onde eles estão construindo. A comandante percebe que é Rose, e agora eles estão atrasados com a ponte. De volta à cidade, o Sato está seguindo o mapa para entregar a carta. Ele chama um pouco de atenção por ser da equipe de resgate, mas porque desta vez é alguém da equipe andando tranquilamente em vez de correr. Ele chega no local desenhado no mapa para encontrar Ururu, a irmã de Orga. É a clínica que os dois administram juntos. O Sato pergunta sobre Orga e Ururu diz que ele está com um paciente. Os dois espiam um pouquinho e o Sato acha a mana dele muito fluida e de cor intensa, bem diferente da sua. Orga termina de curar a criança e ela aponta para os dois que estão espiando.
Ururu diz que tem saudade da equipe de resgate, enquanto Orga abre a carta que Rose enviou. Os dois conversam um pouco enquanto Orga está lendo, mas a cara dele não é muito boa conforme ele lê a carta. Ururu diz que na época que a equipe de resgate foi formada, eles não conseguiram acompanhar o treinamento da Rose e até ficaram com medo dela. Ela era meio fanática na época, mas ultimamente parece tão feliz. Alguém aparece pedindo socorro porque uma pessoa caiu do telhado. Orga pede para o Sato acompanhá-los, e quando chegam lá são 3 pessoas. Uma delas deve ser curada por o Sato. O garoto está bem nervoso, já que é um ferimento pior do que os que ele viu até agora, e Orga demonstra confiança nele, fazendo com que ele se acalme. Tudo dá certo. O homem que foi curado até se surpreendeu depois porque não doía mais. Orga até diz que o Sato poderia vir ajudar na clínica sempre que tivesse tempo. Depois que o garoto sai, Orga conta para Ururu que a carta era um aviso para que se preparem para a guerra. Nem ela nem o Sato têm experiência no campo de batalha, mas Orga diz que o segredo é que os dois confiem em suas próprias capacidades. A guerra é algo muito preocupante. O Sato ganha algumas frutas antes de ir embora, e ele é abordado por Amako. Ela não se apresenta, só chega e diz que ele é o único que pode ver, o que deve significar que só ele pode mudar isso. Aquilo é um grande favor e ele deve retribuir. O que ele vê quando ela encosta nele são imagens dos seus amigos sendo derrotados pelo Cavaleiro Negro. O Sato pergunta para um guarda por uma raposa criança do povo fera, mas ela não passou por lá. Ele se frustra por não encontrar a garotinha, e logo Rose aparece e o guarda se assusta. O Sato pensa que entende ele e pergunta por onde Rose andou. Ela conta sobre a ponte que estava sendo construída e que ficarão bem por um tempo porque ela deu um jeito. O Sato pergunta para ela sobre a garota raposa e ela responde que 2 anos atrás a criança apareceu. Foi uma surpresa conseguir fugir de bandidos e sequestradores, tendo apenas por volta de 12 anos. O povo fera é visado por terem boa aparência e às vezes afinidades mágicas especiais. O Sato pergunta se poderia ser como mostrar um futuro terrível, e Rose responde que alguns do povo fera são conhecidos como oráculos do tempo, por verem o futuro, mas são extremamente raros. O Sato desconversa dizendo que era só algo que leu em um livro, não tem nada demais. Rose reporta para o rei sobre a ponte e diz que eles devem ter apenas alguns dias antes da invasão. O rei pede para Sérgio fazer as preparações para anunciar a invasão a todos e que Siglis chame Suzune e Kazuki. Enquanto estão indo ver o porquê do chamado, os dois encontram Célia no caminho e o clima fica um pouquinho estranho. Suzune pergunta se aconteceu algo entre os dois e ele responde que não. O Sato não está conseguindo dormir, pensando se ele pode evitar o futuro que viu com a garotinha, e quando olha para a janela, algumas luzes chamam a atenção dele. Era Kazuki, querendo conversar. Ele conta para o Sato que o rei disse que a guerra contra o Lorde Demônio começará em breve, e embora Suzune pareça ter ficado animada, ele nem consegue dormir por conta disso. Ele conta que tem muito medo da guerra. Suas pernas até congelaram de medo quando viu monstros pela primeira vez. Enfrentar o Lorde Demônio é insuportavelmente assustador, mas as pessoas deste reino têm tanta esperança no garoto que chega a ser doloroso. O Sato de repente diz que Kazuki é um cara bonitão. Ele achava que caras assim nunca se sentiriam inseguros ou com medo de algo. Agora ele vê que é muita pressão as pessoas criarem uma imagem de você. Ele diz para Kazuki que não tem problema colocar os próprios sentimentos em primeiro lugar. Quando Kazuki pergunta como ele se sente, ele responde que vai salvar os que lutarem contra o inimigo. Ele está apavorado, mas foi o que ele decidiu. Mesmo tendo sido arrastado para este mundo de repente, ele passou por muita coisa e teve sorte de conhecer todo tipo de gente. Gente que o aceitou e mostrou um caminho. Ele quer salvar essa gente e Kazuki também é um deles. Afinal, eles são amigos. Parece que a conversa motiva Kazuki, que diz que vai lutar para proteger o Sato e Suzune. Ele também quer proteger seus amigos. O Sato decidiu lutar, então ele não pode se encolher e recuar. Vai enfrentar seus medos. Ele se sente confiante ao lado dos outros dois que foram invocados, e eles vão salvar este mundo. Foi uma ótima conversa para os dois, embora o Sato ache que disse umas coisas vergonhosas. Quando ele está para ir dormir, aparece Suzune, perguntando se é isso que é uma amizade entre homens. Ela acaba confessando que seguiu Kazuki porque estava preocupada, mas parece que deu tudo certo. O Sato diz que não quer que Kazuki tenha que lutar. Quando Suzune pergunta se ele sente a mesma coisa sobre ela, ele responde que sim, mas que ela já decidiu que quer ficar por ali.
Ela concorda e dá boa noite. No dia seguinte, o rei faz o anúncio de que vão interceptar o exército inimigo nas pastagens. 2 anos atrás, eles já expulsaram os inimigos, e agora não vai ser diferente. O exército inimigo pode ter ficado mais forte, mas o reino também está. Além dos heróis invocados, o reino tem o apoio da equipe de resgate. O rei tem certeza que o reino sairá vitorioso e diz que eles partirão no dia seguinte. A batalha será vencida. Kazuki vai ver Celia antes de partir para o campo de batalha. A garota reza pela segurança dele e ele diz que protegerá o reino. Em outro lugar, Ururu finalmente conhece Blurin, mas não parece que o urso está muito afim de receber carinho dela também. Até mesmo o coelho fica ao lado do urso, coitada da Ururu. Orga, ali do lado, está com sua fraqueza de sempre. Ele diz para o Sato que também é a primeira batalha da Ururu. Ela deve estar tentando se distrair. Tonga aparece lá fora dizendo que Rose está chamando o Sato no quarto dela e o garoto fica até arrepiado. Ele achou que seria torturado, mas Rose quer conversar sobre como vai ser no campo de batalha. O plano mudou. Tong e os outros trarão os feridos para trás e eles curarão todos, junto de Orga e Ururu. Ir para a linha de frente logo no começo apenas os tornaria alvos fáceis. Ela também diz que o Sato não deve fazer curas desnecessárias. Se o Sato se aproximar de um soldado que está lutando com um ferimento leve, apenas o atrapalhará. Ele tem que pensar rápido para distinguir inimigos e aliados e decidir quem precisa dele. Por fim, ela entrega uma caixa para ele com o uniforme oficial da equipe de resgate, que foi feito para se destacar no campo de batalha. O garoto põe o uniforme e Rose dá mais um aviso. Ele deve valorizar a própria vida no campo de batalha. Usuários de cura não são imortais. Ele deve proteger a própria vida e não se sacrificar pelos outros. O Sato diz que então vai proteger a todos, inclusive ele mesmo. E Rose, mais uma vez, parece orgulhosa dele. Ele pensa que aquela visão não importa mais, vai proteger todos.